Sabe aquelas doenças crônicas que a gente costuma associar à vida adulta? Pois é, as sementes delas podem ser plantadas muito, mas muito antes do que a gente imagina, lá na infância. Hoje, a gente vai mergulhar na ciência que está investigando essa conexão e conhecer um projeto inovador, aqui do Brasil, que está buscando mudar o futuro da nossa saúde pública. Então, para a gente entender bem essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre um desafio silencioso. Depois, vamos ver uma resposta multidisciplinar da ciência. Na sequência, a gente mergulha nas descobertas do estudo, vê como a ciência encontra a comunidade e, para fechar, a gente discute as implicações e próximos passos. Ok, começando então com esse desafio silencioso. A gente precisa entender a dimensão real do problema. E olha, os números que vamos ver agora, eles são bem impactantes. 309 mil. Pense nesse número. Não é só uma estatística, né? Segundo o Ministério da Saúde aqui do Brasil, esse foi o total de pessoas que morreram cedo demais, prematuramente, por causa de doenças crônicas não transmissíveis, as famosas DCNTs. E isso em um único ano, em 2019. Para a gente ter uma noção do que isso significa, é como se uma cidade de médio porte simplesmente desaparecesse do mapa. Isso tudo leva a gente para uma pergunta que é, sim, fundamental. Quando é que as sementes dessas doenças são plantadas? Em que momento da vida os fatores de risco para essas condições começam de fato a aparecer? E olha só o que essa imagem mostra pra gente. Ela ilustra bem a evolução desse problema. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o sobrepeso infantil aumentou no mundo todo ao longo de 2 décadas. E aqui no Brasil, o salto foi bem significativo. De 6,2% lá em 2000 para 10,3% em 2022. Quer dizer, isso já vai preparando o terreno para futuros problemas de saúde lá na frente. Bom, diante de um cenário desses, a pergunta é: o que a ciência está fazendo a respeito? É aí que entra uma resposta multidisciplinar. Vamos ver como uma abordagem integrada está tentando enfrentar esse problema que é, super complexo. E essa resposta vem, por exemplo, de uma iniciativa de pesquisa lá da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. O nome do projeto é Vida Saudável, e ele foi desenhado justamente para encarar esse desafio, unindo várias áreas do conhecimento. E o que chama muito a atenção aqui é a variedade de especialidades envolvidas. Olha só essa lista. Vai de saúde da criança e do adolescente, passa por biologia, ciência da computação, educação e ainda tem uma colaboração internacional com o King's Scholars London. Isso é fundamental, porque é um problema tão complexo assim, simplesmente não dá para resolver olhando por uma única lente, por uma única área do conhecimento. A metodologia que eles usaram foi super bem estruturada, em 4 passos lógicos. Primeiro, claro, o planejamento. Definir os problemas, os métodos, as estratégias. Depois, a parte de desenvolvimento, criando softwares e ferramentas. Aí vem a coleta e a análise de dados, validando os modelos. E, por fim, o passo que amarra tudo, as intervenções. Ou seja, levar esse conhecimento para a prática junto com a comunidade. Beleza. E depois de todo esse trabalho, o que eles descobriram? Bom, os resultados dessa pesquisa extensa foram todos consolidados e publicados num livro acadêmico com revisão por pares, tudo certinho. E aqui está ele, o livro Determinantes Contemporâneos das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Ele basicamente reúne as principais descobertas do projeto. A ideia é analisar como diferentes peças se encaixam. A parte metabólica, ou seja, como nosso corpo funciona, a tecnologia, as ferramentas que a gente usa, e o lado psicossocial, nossos comportamentos e emoções. Tudo isso conectado ao desenvolvimento das doenças crônicas. Um conceito central que o livro aborda é o de síndrome metabólica. E é super importante a gente entender isso aqui. Não se trata de uma doença única. Pensa nela como um conjunto de sinais de alerta que o corpo dá. Coisas como obesidade, pressão alta, alterações do colesterol. Quando esses sinais aparecem juntos, eles aumentam e muito o risco de problemas mais sérios, como doenças do coração e diabetes tipo 2. E esse infográfico que vem do estudo detalha bem quais são esses fatores de diagnóstico. A gente vê aqui uma combinação de coisas que não dá para mudar, como o histórico da família, com fatores que estão ligados ao nosso estilo de vida. E tudo isso é avaliado junto com medições clínicas bem objetivas, como pressão arterial e os níveis de glicose no sangue. E aqui está uma das mudanças mais importantes que a tecnologia está trazendo e que o livro explora a fundo. A gente está saindo de um modelo, digamos, reativo, sabe? Aquele de ir ao médico só de vez em quando já tem um sintoma. E estamos indo para o modelo proativo, de monitoramento contínuo usando dispositivos vestíveis, por exemplo. Isso muda completamente o jogo.
Outro ponto crucial que a pesquisa reforça e que está nessa citação é a conexão super importante entre bem-estar mental e saúde física. E olha só que interessante, eles destacam a escola como um espaço privilegiado para promover a saúde e criar hábitos saudáveis. Faz todo sentido, né? Mas de que adianta tanta pesquisa se ela ficar presa dentro da universidade? Por isso, uma parte fundamental desse projeto é justamente essa: fazer a ciência encontrar a comunidade. É a responsabilidade de levar todo esse conhecimento para a sociedade. E o nome disso, essa ponte entre a academia e a sociedade, é extensão universitária. É um processo que conecta o conhecimento dos pesquisadores com as necessidades reais da comunidade, promovendo uma troca de saberes e aplicando a ciência na prática. E na prática, o caminho é esse. A academia gera o conhecimento científico. A extensão entra em cena para traduzir esse conhecimento em ações concretas na comunidade. E o resultado final? Essas ações geram desenvolvimento social, melhoram a saúde pública. É um ciclo virtuoso. Muito bem. Para a gente ir fechando, vamos pensar nas implicações maiores de tudo isso. O que essas descobertas significam para o futuro da pesquisa e, claro, da saúde pública? O impacto esperado do projeto Vida Saudável se espalha por várias frentes. Não é só a produção científica com artigos e revistas. A gente está falando também de produção tecnológica, como protótipos de software com inteligência artificial, de inovação com registro de patentes e, claro, o impacto social, com cartilhas educativas e modelos de formação. No fim das contas, a grande mensagem da pesquisa é a seguinte: ela aponta para uma necessidade urgente de ter políticas públicas e intervenções que comecem cedo e que integrem saúde, tecnologia e educação. É essa união que pode ajudar a frear a progressão das doenças crônicas. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se a saúde do futuro é de fato construída hoje, na infância e na adolescência, a pergunta que fica é: como é que a gente pode pegar essa ciência toda e aplicar no nosso dia a dia, nas nossas comunidades?